Bem, crianças, em língua portuguesa, vocês vão fazer lá na apostila. A prova vai voltar um pouquinho aí e vocês vão reparar, tá? Algumas crianças sabem que eu comentei com algumas que eu tive contato aí com esse texto. E eu falei, nossa, que cansativo, né? Quantas vezes apareceu jiboia no texto de boia engole boi? Vocês viram quantas vezes apareceu jiboia? E que chato que foi, né? Então, ó, cada vez que a gente lê um texto e a gente repete várias vezes o mesmo termo, aí fica cansativo. Por isso que a gente tem o recurso dos pronomes, por exemplo, tá? A atividade que tem aí para vocês na apostila tá falando sobre substituir as palavras, né, que aparecem, a palavra jiboia, por uma palavra substituta, ou quer dizer, uma palavra que tem o mesmo significado. Eu prefiro que vocês coloquem só os pronomes. Lembra dos pronomes? Tá? Então, eu vou fazer um desafio com vocês. Vocês vão reformular as frases usando o menos possível a palavra repetida, ou não repetindo as palavras, né? Jiboia, a palavra jiboia. Porque lá no texto, um monte de vezes foi falado jiboia. E foi cansativo, tá? Uma criança leu pra mim e eu falei, nossa, eu falei pra ver se ela se tocava. E, na verdade, ela não se tocou. Mas eu que falei, eu falei, puxa vida, mas quantas vezes apareceu jiboia, que coisa cansativa. Eu vou ler pra vocês, ó. Talvez pelo veneno ou pelo chocalho de algumas espécies, as cobras assustem e mexam com a imaginação das pessoas. Há quem aposte que uma jiboia consegue engolir um boi inteiro. Mas será que isso é verdade? As jiboias são répteis carnívoros, ou seja, as jiboias se alimentam de outros animais. Até aí nada demais. O curioso é que as jiboias conseguem se alimentar de animais maiores que o seu tamanho. Isso só é possível porque o queixo das jiboias não é como o nosso. É composto por uma mandíbula com um único osso. As jiboias têm 2 ossos no queixo, unidos por uma fibra elástica. Além disso, a pele das jiboias também é elástica. As costelas das jiboias são livres entre si e os dentes das jiboias são curvados para trás. Assim, as jiboias não mastigam seu alimento e são capazes de engolir os animais inteiros. Mas a capacidade das jiboias se limita a engolir até cerca de 3/4 de seu peso. Então, uma jiboia que pesa 40 quilos consegue se alimentar de outro animal que pesa aproximadamente 30 quilos. A jiboia é considerada uma cobra grande, podendo pesar até 45 quilos. E com esse peso, a jiboia consegue engolir um animal de 30 a 35 quilos, o equivalente a um cabrito ou um cachorro de tamanho médio. Resultado, nessa história de uma jiboia engolindo o boi inteiro, há um pouco de exagero. Olha o tanto de jiboia. Ou seja, o assunto é a jiboia. Por que se repetiu tanto jiboia? Porque não teve criatividade. Então, a língua portuguesa nos dá a oportunidade, por isso que a gente aprende um monte de coisa, e a oportunidade aqui de mudar esse texto é com os nossos pronomes. Temos pronomes demonstrativos, pronomes pessoais, pronomes possessivos, eu ensinei isso tudo ano passado. Então, o desafio hoje é vocês usarem os pronomes pessoais, né? No caso aí, vocês vão usar esses pronomes para falar sobre a jiboia sem falar jiboia. Então, tem uns textinhos lá, tá? Que vocês vão, os trechinhos que vocês vão refazer, e aí vocês então vão colocar nessa recomposição dos trechos, vocês vão colocar aí os pronomes, tá? Vou além, até eu quero além, mais um desafio. O texto inteiro dá para vocês reformularem a lápis aí, tá? Primeiro circule onde tem jiboia. Claro, gente, pode ter jiboia no outro lugar? Pode, né? Mas não tantas vezes assim. Dá pra gente substituir aí. Eu não quero, não põe uma palavra, substitui por uma palavra parecida, não, tá? Não, eu prefiro que você só coloquem os pronomes aí, tá bom? Então, claro, vai aparecer algum momento, vai ter que aparecer jiboia, porque a gente tá falando dela. Mas tantas vezes assim, então lá, o desafio é não só a reformular os trechinhos, como também reformular o texto inteiro. Precisa refazer o texto aí, pois não, eu vou falar para vocês mais. Vão reformular o texto no caderno. Coloque a data, como vocês vão sempre estão colocando, eu acho que sim, pelo menos é o que eu peço. Coloquem a data, registrem e coloquem assim, ó, reformulação do texto jiboia engole boi, e vocês vão colocar lá, depois da data, e vão registrar, como sempre vocês estão registrando, eu espero que estejam. Registrem lá e façam a reformulação do textinho, copiem o texto de volta, só que aonde tiver jiboia, várias vezes aí, vocês vão reformular o texto para não ficar tão cansativo.
que tá cansativo, mas ninguém reparou, né? E foi para esse propósito, lógico, tá? Então, fez a interpretação, ninguém percebeu que estava tão cansativo. Né, a Protec, como eu disse, com um aluno, eu que até falei, né? Aí cansativo para ver se a criança prestava atenção, mas não prestou atenção, tá? Mas a intenção era que vocês prestassem atenção nesse cansaço, né? Nessa repetição, tá? Enfim, não tem problema. Agora vocês estão vendo que é cansativo, que não é bom, não fica bonito, esteticamente também não fica bonito, né? Você vê a leitura, como fica cansativa, tá? Então vamos lá, eu desafio vocês, vão fazer o textinho, copiar o textinho fazer a cópia do textinho no caderno e reformulá-lo de acordo aí com os pronomes, tá bom? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, chama a Pro aí, grita.